Olá, gente, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar o nosso mais novo vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Então, fica ligado com a gente que o assunto de hoje é bastante interessante, tá bom? Eu conto com você. Deus abençoe. Pronto, gente, estamos de volta aqui para o nosso vídeo. Dessa vez, nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, muito importante, diga-se de passagem. É um dos textos sagrados mais utilizados, principalmente por líderes religiosos, quando se trata de orar pela paz em Jerusalém. Vamos descobrir aqui, através desse texto, até que ponto é evidente que o propósito do nosso canal, o propósito do nosso vídeo não é trazer nenhuma discussão teológica. Agora, eu não posso simplesmente acreditar em qualquer coisa que eu ouça, pelo amor de Deus. Então, eu quero trazer para você, através desse vídeo, uma explicação muito interessante. E esse texto de Salmo 122, o versículo 6 principalmente, ele tem uma importância muito grande na questão escatológica. Se você for parar para analisar, você vai ver e você vai perceber qual foi o momento, tá certo, que o salmista pediu para que orasse pela paz em Jerusalém. Mas essa petição, eu quero aqui pedir até desculpas ou perdão para aqueles que pensaram de outra maneira até esse momento. Eu espero que através desse vídeo você possa ter um entendimento maior com relação a esse texto, porque infelizmente nós aprendemos, dentro de uma cultura religiosa, dentro de um sistema religioso, a gente aprendeu a espiritualizar tudo e simplesmente passar por cima de todos os textos e entender, até querer entender até da maneira como foi passado para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque a gente acaba cometendo graves equívocos com relação às Sagradas Escrituras. E o meu propósito aqui não é ensinar ninguém as Escrituras, até porque nós já avançamos aí, graças a Deus, os mais de 750 inscritos. Nós temos apenas 4 meses de canal. Nós pretendemos sim chegar aos nossos 1.000 inscritos, 2.000, 3.000, 10.000. E o nosso propósito aqui é trazer assunto escatológico, mas eu, particularmente falando, venho investigando muitas coisas relacionado à escatologia bíblica. Tenho conversado com muitas pessoas que também se interessam muito pelo assunto, e uma das coisas que a gente mais ouve falar no nosso tempo é que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Aí eu pergunto para você, devemos orar pela paz atual, da Jerusalém atual, ou o salmista estava querendo falar sobre o momento de Jerusalém naquele tempo? Essa é a questão. Porque se a gente pegar um texto bíblico e ficar achando que todos os textos que a gente vai lendo é para o nosso momento e é para a nossa geração, a gente vai ter que explicar muita coisa que já está sendo de maneira clara e inexplicável. Então, por exemplo, falando e incluindo esse texto dentro da escatologia bíblica, é claro que o nosso canal é relacionado a isso, então a gente vai ler aqui Salmo 122, versículo de número 7, eu falei 6, mas é o versículo 7. Quando o salmista diz o seguinte, versículo 6 mesmo. Eu vou ler o 6 e vou ler o versículo 7 para a gente buscar um entendimento até maior e mais aprofundado. É evidente que antes da gente gravar um vídeo, a gente não grava um vídeo em cima de uma única opinião, a gente não chega assim, como diz o ditado, de supetão e já vai trazendo uma interpretação de um texto. Não. Eu quero agradecer a Deus que Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria para tratar desse assunto com muita cautela. Inclusive, nós estamos fazendo uma investigação muito profunda, muito séria e muito apurada uma apuração muito forte com relação ao livro do Apocalipse. E nós vamos gravar vários vídeos nas nossas próximas gravações acerca do Apocalipse. Nós descobrimos tanta coisa profunda que eu posso confessar para você que chega até nos assustar. E nesse período de pandemia, nós já temos sido assim, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque existem pessoas que estão interessadas
em ouvir esses assuntos dentro das suas igrejas, dentro das suas comunidades, dentro das suas denominações. Nós temos sido convidados para ministrar nesse tema escatológico, para palestrar, fazer seminários, e a gente está se organizando para isso. Nós já temos uma escola de profetas, que essa escola de profetas vai tratar desse assunto também em alguns momentos. Então, vamos tentar entender aqui se de fato devemos orar pela paz da Jerusalém atual. Vamos lá. Então, o Salmo de número 122, versículo de número 6 diz: Orai pela paz em Jerusalém, e aqueles que te amam prosperarão. Prosperarão. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Bom, a gente vai entender que uma coisa que eu quero explicar para você rapidamente é que a partir do capítulo de número 122, do capítulo 122 até o 134, você vai perceber na epígrafe do texto, acima, nos títulos acima, você vai perceber que tem um tema chamado Cântico dos Degraus, tá bom? Cântico dos Degraus está aqui até o Salmo 134. Do 122 até o 134, você vai observar na epígrafe dos textos escrito Cântico dos Degraus, que é referente ao cativeiro, o resgate do povo de Israel do cativeiro babilônico, que nós já sabemos que por causa de uma desobediência, por causa do pecado, o povo passou 70 anos, e aqui esses capítulos é dedicado ao retorno do povo de Deus à sua terra e à sua nação. Então, por isso é conhecido como Cântico do Degrau. Por quê? Porque cada degrau que eles subiam, eles cantavam um hino e eles recitavam um poema direcionado a Deus. Ou seja, o pedido do salmista aqui é que a partir daquele momento, após um tempo de muito sofrimento, após um tempo de muita escravidão, eles precisavam de uma paz. Então o salmista diz: vamos orar pela paz, a paz em Jerusalém. É tanto que ele cita ainda os muros de Jerusalém, não é? Que haja paz em Jerusalém, que haja paz ao redor dos muros, haja paz dentro dos teus muros, melhor dizendo, e prosperidade dentro dos teus palácios. Então eles estavam pedindo a Deus um período de paz. Não significa que em Jerusalém terá paz perpetuamente falando. Bom, eu quero agora fazer algumas observações com relação a algumas contradições que muitas pessoas acabam entrando ao dizer que até no nosso tempo de hoje devemos orar pela paz em Jerusalém. Bom, se em Jerusalém, escatologicamente falando, será um cenário de guerra, se Israel vai ser um cenário de luta, então já há uma contradição aqui por parte dos mestres, né? Aqueles que se sentem mestres e doutores da lei. Já há uma contradição aqui, porque nos últimos tempos Israel vai ser um cenário de guerra, e isso aqui, oração não vai mudar, ok? Esse cenário de guerra, esse cenário de luta que ocorrerá no período da grande tribulação e da tribulação, a gente fala grande tribulação e a tribulação porque são divididas em 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio vai haver um acordo de paz que está aqui em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, verso de número 27 diz: ele firmará uma aliança com muitos por causa da semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está decretada se derrame sobre o assolador. Ou seja, o firmamento da aliança entre o anticristo e Israel é inevitável. Então como é que você vai orar pela paz em Israel se Jerusalém e Israel vai ser um cenário de guerra no período da tribulação? Então aqui eu já encontro uma grande contradição em muitos líderes. A gente sabe que muitos líderes, eles não conseguem enxergar a Bíblia com o olhar frio. Quando eu falo frio, fazendo aquela análise fria e não sendo influenciado por outras pessoas que são adoecidas e que têm um sentimento de idolatria com relação a Jerusalém e não conseguem olhar os textos proféticos que falam acerca de Jerusalém. Então, infelizmente, esse sentimento de idolatria envolve tanto as pessoas que elas acabam perdendo a revelação da palavra de Deus sobre a sua vida e acabam ensinando os seus liderados de maneira errada. Bom, então,
o que fica bem claro através desse vídeo é que, primeiro ponto, a oração pela paz em Jerusalém era após o período do cativeiro. Eles estavam pedindo que vivamos um período de paz. E para que vivamos um período de paz, vamos orar. Existem orações que Deus ouve e atende. E existem orações que Deus ouve, mas não atende. E uma oração que Deus não vai atender é quando você pede por uma paz em Jerusalém futura. Por quê? Porque não vai haver essa paz. Daqui para frente, o que vai acontecer é o fechamento do círculo profético e que possivelmente essa paz não irá acontecer. Então esse texto de Salmo 122, versículos 6 e 7, não vale para a nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração é a geração do arrebatamento e após o arrebatamento virá o acordo de paz entre Jerusalém, Israel e o anticristo. Eu peguei uma matéria que eu vou pegar aqui para vocês, uma matéria desta semana. O presidente dos Estados Unidos, ele está intercedendo, ele está entre os árabes e Israel para conseguir firmar uma paz. Bom, se ele está conseguindo firmar uma paz entre os árabes e Israel, é porque o acordo de paz está muito próximo a ser firmado. Evidentemente que esse acordo de paz será firmado após a igreja ser arrebatada. Essa notícia é dessa semana. Então, para quem acompanha muito essa questão escatológica, como eu me assustei muito quando eu vi o presidente dos Estados Unidos estava sendo aquele mediador para que houvesse um acordo de paz ou para que haja um acordo de paz entre Israel e os árabes. Então, alguma coisa há de muito errado no ar. Bom, se os cristãos pedem para que haja paz em Jerusalém, preste atenção, eles estão contribuindo para que haja um acordo de paz entre o anticristo e Israel. Bom, se o acordo de paz do anticristo e Israel já é algo profetizado, não precisa de oração, porque esse acordo de paz ocorrerá para cumprimento das Escrituras. Então, cuidado com esse sentimento de idolatria que a gente vê por aí, e todo mundo pensando que tudo é paz, tudo é paz. Paz você vai ver nos 3 anos e meio de paz da tribulação, e após esses 3 anos e meio, haverá a quebra do acordo de paz e uma grande perseguição do anticristo para com aqueles que estão na terra, principalmente aqueles que irão perseverar na fé e na palavra do Senhor. Então a gente precisa ter cuidado, porque olha o que acontece em Lucas capítulo de número 21, verso de número 28, ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, já se fala numa nova moeda, já se fala no novo governo, já se fala em uma só política, já se fala em uma só religião. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos fazer o quê? Devemos ficar com depressão? Não, porque o assunto do arrebatamento tem se tornado um assunto para pessoas ficarem com depressão, ficarem com ansiedade e ficarem com medo. Por quê? Porque os falsos mestres transformaram a cabeça das pessoas. Os falsos mestres, eles não têm compromisso com a verdade e conseguiram bagunçar a cabeça dos liderados e fizeram com que esses liderados, ao invés de ficarem cheios de esperança, eles ficaram cheios de angústia, ficaram apreensivos. Eles estão enxergando a mensagem do arrebatamento como uma mensagem de medo, de pânico, e não como uma mensagem de esperança. Mas o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos: quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a vossa cabeça, olhem para o alto, porque está próxima a vossa redenção. A nossa redenção está muito próxima. Nunca aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo. E essa pandemia, eu não vejo propósito nisso, como eu já disse em vários vídeos. Eu não vejo nenhum propósito exato de Deus. Procurei biblicamente falando, não encontrei. Mas o que eu encontro é Deus ensinando a sua igreja a estar atento, a erguer os olhos,
a ficar firme, porque a redenção está próxima. Estão anunciando muita coisa que Deus não mandou anunciar. Estão falando muita coisa que Deus não mandou falar. Então, até hoje as pessoas estão orando pela paz em Jerusalém. Agora você que anda orando e que ora pela paz em Jerusalém, eu não quero dizer para você que você está errado, não. Mas eu quero que você reflita comigo. Se você está orando pela paz em Jerusalém, você está concordando com a aliança que Jerusalém, que Israel vai firmar com o anticristo. Então, consequentemente falando, a gente vai ver que Israel será enganado pelo anticristo. E isso é bíblico. Aqui Daniel capítulo 9, versículo 27 é muito claro. Ele se refere aqui à aliança de Israel com o anticristo. O que eu quero que você entenda é que existem textos bíblicos que é para aquele momento e não para todas as gerações. Aquele texto de Salmo 122, versículo 26 e 27, era para um período após o cativeiro. E eles estavam dizendo mais ou menos assim: passamos por tanto sofrimento, fomos humilhados, fomos proibidos de adorar o nosso Deus durante 70 anos, que agora haja paz. Então, esse período de paz, essa palavra já se cumpriu sobre Jerusalém. Quando eles foram reconstruir a cidade, reconstruir os muros, etc. e tal, isso já voltou a acontecer. Daqui para frente agora, o que vai acontecer é uma paz aparente, vinda do anticristo para com Israel. E quando Israel descobrir que esse anticristo não é o Messias verdadeiro, eles vão quebrar essa aliança. Então, muito cuidado com esse sentimento de idolatria que você possa ter com relação não somente a Israel, mas a qualquer outra nação, ao Brasil, à Europa. Inclusive a Europa está ligada diretamente à questão escatológica. O anticristo vem do continente europeu, apoiado por outros países. Você precisa estudar muita coisa. Na verdade, nós precisamos estudar muita coisa para aprender a Bíblia. Existem coisas que era para o tempo deles e não para o nosso tempo. Certa feita eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei em algum vídeo. E se eu já ministrei alguma palavra e já falei sobre isso, eu também não me recordo. Certa feita, eu estava no meio de 20 pastores ou 30 pastores e alguém gritava e orava dizendo: Deus acaba com a violência, acaba com as doenças, Deus vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. E até hoje não acabou. As doenças só aumentam. E naquele dia, naquela reunião, eu falei: ô irmã, era uma pastora, com muito respeito, com muito carinho, eu disse: irmã, eu já estudava muito essa questão de escatologia naquele tempo, isso tem mais ou menos uns 3 anos, e 3 anos e meio para 4 anos. Eu me lembro que até hoje, quando essa irmã encontra comigo, ela fica um pouco envergonhada, porque disse: irmã, existem orações que jamais poderá ser feita, porque existem coisas que Deus jamais vai mudar por causa de você. E uma das coisas que Deus não vai mudar é o cumprimento das profecias, principalmente as profecias que corroboram, que contribuem, que congratulam para a chegada do arrebatamento da igreja. E eu disse: irmã, a doença não vai acabar. A violência não vai diminuir, ou não vai acabar. Pode até diminuir em algum aspecto. Existem coisas que jamais vão acabar. E eu canso de ouvir pessoas orando, algumas orações que eu fico assim observando. Eu digo: meu Deus, que Bíblia que essa pessoa está lendo? Qual é a escritura que essa pessoa está meditando? É tanta oração em vão. Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra, o que está nas escrituras, para ouvir uma pessoa que está ali clamando, sem entendimento nenhum. Que até para a gente orar, a gente tem que orar com entendimento. A gente precisa orar com sabedoria. E eu espero que esse vídeo tenha trazido, proporcionado um entendimento muito grande para você. Bom, só para concluir, se eu oro para a paz em Jerusalém, eu estou orando pelo acordo de paz do anticristo com Israel, que vai ter no período da tribulação. Então, há uma incoerência muito grande com relação a isso. Orar pela paz em Jerusalém? Não. Mas você deve orar pela paz interior. A paz agora já não é mais geográfica. A paz agora é interior. Por isso que Jesus ele falou para os discípulos: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá.
Então, muitos líderes e pastores estão buscando ainda a paz do mundo, ou a paz no mundo. Não é tempo mais de pedir essa paz. Nós estamos vivendo um tempo de muita pressão, de muita agonia, e que as pessoas estão precisando de paz. É no seu interior, é dentro de si, porque essa paz vai proporcionar uma confiança a ponto de Lucas 21, 28 se cumprir na sua vida. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça, olhe para o alto, porque está próxima a vossa redenção. Se você entendeu esse vídeo, por favor, deixe o teu comentário aqui embaixo. Se você não entendeu, deixe o seu comentário aqui embaixo também. Se você ainda gostaria de ouvir mais sobre isso, deixa também o teu comentário. Se esse canal tem abençoado a sua vida, tem trazido uma riqueza da palavra de Deus para você, compartilhe esse vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e deixa sempre o seu joinha, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.